Estamos aqui na companhia de Ari Kozlov, Marcelo Aquino, Maria Adele, Sávio Mol, nesse espetáculo imperdível, Matar ou Morrer. E eu queria que vocês abordassem essa passagem tão icônica, né, da história do Brasil, né? Euclides da Cunha, Dilermano. Como é que surgiu a ideia da montagem desse espetáculo? Ari, com você. Bom, a Miriam Halfin, que é a autora do texto, ela teve essa ideia de escrever e ela achava que era importante a gente, de alguma forma, reabilitar o conceito que se tem sobre a atuação do Dilermano de Assis nessa história toda, né, porque ele foi considerado um assassino e ela achava importante, como realmente era importante, de alguma forma reparar essa injustiça que foi feita ao longo de muitos e muitos anos. E isso é a ideia central do texto, né? Foi daí que nasceu a ideia. Ela me mandou o texto, eu achei um barato, achei que realmente era importante isso, para refazer de uma maneira justa uma história, né? Bom, enfim, é isso. A gente tem tido uma aceitação muito boa das pessoas, né? Do público que tem vindo, né? E com um elenco também maravilhoso como esse. Então, eu estou muito feliz com o resultado. E é interessante que no último 15 de agosto, né, completou exatamente 114 anos dessa tragédia da Piedade, né? E como essa coisa ainda está no inconsciente coletivo da nossa sociedade. Como é que vocês viram, principalmente na estreia, a reação, esse feedback das pessoas logo após o espetáculo? Você tem que falar, porque nós tivemos uma pessoa muito importante. Conta, Marcelo. Então, a filha do Dilermano de Assis, a Dice, estava presente aqui na estreia. Né? Essa que ele cita no espetáculo. A filha foi dele super emocionante. no segundo casamento, né? E foi muito emocionante pra gente, porque a gente está fazendo essa peça nesse prédio, né? Que foi inaugurado em 1909, exatamente no ano que aconteceu. Então, e ele foi julgado aqui também. O último julgamento foi aqui em cima, né? Então, assim, é muita coisa se cruzando, né? A vida e a arte se misturando. A sincronicidade, né? As coincidências. É bem especial, assim. A nossa estreia foi muito emocionante. É verdade. Na escolha dos personagens, como é que vocês eu estava acompanhando pelo Sávio, né, as leituras de texto, né? Como é que vocês foram pegando a essência, né, das particularidades de cada um nessa trama? Bom, eu né, não tenho nenhuma figura histórica. E para mim, o meu personagem adora o Euclides da Cunha, artista. Sim. E aí ele vê esse Euclides da Cunha homem, que era fraco, tadinho. Tinha problemas mesmo psíquicos. Né? Hoje em dia ele tomaria um medicamento, seria diferente. Faria análise. Não, realmente, assim, né? É uma outra época. Ele tinha problemas, tem histórias que a gente não conta aqui, cabeludas do Euclides. E como ele sempre teve voz, nunca a gente soube nada. Até hoje, se você procurar na internet, está escrito que ele é o assassino. Não, ele matou, por legítima defesa, mas não assassino. Então, eu acho muito gostoso, e essa coisa dela questionar a profissão, né? Não se consegue fazer justiça só com a justiça. Eu acho isso uma delícia. Então, uma coisa importante falar sobre isso, Maria, é que a Miriam coloca uma mulher, né, como juíza na história. Eu acho que é bem emblemático e bem especial isso, né? Porque a Ana de Assis, ela vai passando na história, vai falando sobre ela, né? Mas a presença da Maria Adélia representando essa lei, né? A pena da lei ali em cena é muito especial, assim, foi uma sacada bem genial. E uma coisa que o seu personagem coloca logo no início, uma coisa é a lei, outra coisa é a moral da época, né? Que a gente nota, até sabe, pelo teu personagem, que em vários momentos ali, ao mesmo tempo que você coloca o ódio pelo Dilermano, o ciúme e tudo mais, mas também o peso de todo um espírito de época te empurrando para a tragédia. Exatamente. Essa divisão interior, né? É isso que você falou, Paulo. Eu acho que tem muito a ver, porque estudando, né, sobre a figura histórica, a figura que existiu, a primeira vez que eu tenho um personagem que existiu, né, que eu passo por isso, então é uma responsabilidade muito grande. Então a gente vai pesquisar, vai pegar informações sobre o cara, sobre a genialidade das obras, sobre a psique dele, e tem muitos relatos, e você vê que era uma pessoa que tinha desequilíbrios, né? Então trazer isso é importante e é difícil, e ao mesmo tempo que a gente vai puxando coisas históricas. Então eu sabia que
o Euclides da Cunha era um escritor que tinha sido assassinado, mas não sabia de meandros da história. Então, a gente resgatar a história, até voltando um pouco da sua última pergunta, quando você resgata a história, você vê um pouco isso que a época tinha lá as suas regras, a sociedade tinha a sua cultura da época, que a gente ainda vê resquícios disso na sociedade de hoje. E eu pude perceber exatamente isso. Eu achei a sua pergunta muito pertinente, porque à época eles são vítimas de uma sociedade também. Sim. Todo Né? mundo é vítima, A sociedade né? tinha que estar também no banco de réu. E a Porque gente- ela, subjetivamente, é levando. Com certeza. Né? Faz pouco tempo, acho que faz 15 dias, que Sim. saiu a lei O STF, né? Exatamente. dizendo que agora não existe... como é que chama? A defesa da Defesa da honra. No honra. caso em do relação- feminicídio, né? É caso- uma coisa que já deveria ter sido feita. Claro, Como é que há muito pode, tempo, né? lógico, sem dúvida. Não, já existia, tanto é que ele foi inocentado nos dois julgamentos, porque foi considerado que tinha sido legítima defesa, o que de fato aconteceu, né? E o Euclides da Cunha, além de ser um escritor genial, né? Um dos maiores escritores da história do Brasil, né? Infelizmente ele tinha esse temperamento complicado, né? Extremo, complicado para ser Complicado pra elegante. dizer o mínimo, né? Para ser elegante. É. E chegou a esse ponto de tomar atitudes incríveis, radicais, né? Que E a você entende, mas não aceita. E a imprensa foi terrível, né? Foi. Mas tem uma coisa muito legal, que quando Euclides foi lá para... Para Piedade? Não. Pra Canudos. Para Canudos, ele tinha toda uma outra ideia disso, que todo mundo tinha a mesma ideia. Aí ele chegou lá e viu que era outra coisa. E ele teve essa coragem de se posicionar e ir contra todos os seus... Aquilo que ele aprendeu, né? Tinha os militares aprendiam muitas coisas na época. Então, ele sabia de geografia, ele sabia de botânica. Ele era engenheiro, né? Também. Ele construiu pontes no interior de São Paulo. Incrível, assim, a formação, né? Enfim. E essa coisa dos jornais terem tido um papel fundamental nessa condenação moral em relação ao Dilermano, dele ser o assassino, e os jornais trabalharam em cima disso. Voltando à história da gente falar sobre a nossa história e perceber, a gente percebe, né, assim, que quando a imprensa quer fazer algum movimento, ela tem esse poder e faz. Não né? era interessante para o conservadorismo da época a absolvição moral, digamos assim, do Dilermano. É porque hoje já seria um escândalo tudo isso, né? Ele matar o imortal da Academia Brasileira de Letras, casar com a esposa e depois matar o filho. Quer dizer, hoje, nos dias de hoje, isso é terrível. É né? uma tragédia. Imagina em 1909, né? É um peso muito grande, né? Que esses dois carregaram muitos anos. Os dois, o Dilermano e a Ana, que sobreviveram. Eu acho que se o Freud estivesse no Brasil nessa época, ele teria feito um texto feito um maravilhoso estudo, sobre essa É questão. uma história incrível, né? Da morte dos dois, né? Do pai e do filho, né? E um melodrama, assim, terrível, né? Essa coisa. O que uma Podia ferida escrever uma novela narcísica com essa pode história. levar, né? O que uma Nossa! ferida narcísica para o Freud narcisismo, tocar é dentro do verdade. problema. Como a gente conta na peça, nem depois que ele morreu, o cemitério onde ele ia ser enterrado com a mãe não aceitou, porque ele era o assassino. O Dilermano. O Dilermando. Então, para você ver como, né, tudo é difícil. Mas uma das coisas que eu acho super legal é que realmente encontrar esses dois num outro tempo só pode ser feito no teatro. Só. Isso é um presente, né? É verdade. E E nesse realmente- teatro, então, nesse Esse- espaço. todo esse histórico, simbólico, assim, né? é muito, O muito Jung bacana. diria que as representações arquetípicas de ambos se perdoaram, né? Certo. Buscaram a Renata- paz, né? Vamos mexer nesse astral aí, nesse astral, outro né? universo, né? Vamos ver o que acontece. E queria aproveitar que a gente está aqui na página do Divã Cultural para chamar as pessoas para virem assistir. Que a gente só está até o dia 27 de agosto. Quintas e sextas, 19 horas, sábados e domingos, Às 18. às 18 horas. Então, não deixe de vir para você conferir esse encontro que só é possível no teatro. No teatro. Não, é muito interessante. Vai dar uma curiosidade, eu tenho certeza que depois ainda todo mundo vai, sabe, procurar. Eu fiquei bem louca. Esquisito. Esperamos
todos vocês. É muito legal porque é aquele tipo de peça que leva a reflexão e os Não é? debates depois, né? Isso é muito legal. Alguns amigos falavam, a gente torce para um, depois a gente torce para o outro, depois É, a gente fala, você- não, é muito gostoso, é vivo, né? E uma curiosidade da Maria Adélia é que ela falava assim, durante o processo, ela falava assim, gente, eu tô virando essa juíza. Porque ela ficava nos papéis Ela nos alimentava de informações. Teve uma hora que eu disse, chega, pelo amor de Deus. Ela botava no nosso muita grupo coisa, um monte né? de Porque é muita informação, muito informação, legal. a gente tinha que, né, chegar num espetáculo num dado momento. Olha, queria deixar os parabéns em nome do Divan Cultural desse trabalho maravilhoso que que vocês delícia. fizeram, né? Ari, Marcelo, Maria Adélia, Sávio. Muito sucesso, porque a peça tenha outros desdobramentos aí. A gente sabe como a luta pela cultura num país é difícil. Sim. Agora a gente está respirando novos A gente tá ares retomando e que o ainda. teatro continue sendo esse visionário, esse elemento visionário, Sim. que descortina coisas que estão para vir, né? E faz essa volta, essa ressignificação no tempo que vocês fizeram hoje aqui nesse palco. Muito bem Muito dito, obrigado. Paulo. Obrigado. Muito Obrigado. obrigado. E venham, hein? Venham assistir. Venham assistir.